Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. Na última semana, o Legislativo recebeu da Prefeitura o projeto da Lei Orçamentária Anual para o ano que vem. A LOA 2025 detalha onde deverão ser aplicados os 12,3 bilhões de reais entre receitas e despesas previstos pelo governo para o próximo exercício fiscal. Para analisar a proposta, o que deve ser mantido e o que precisa ser modificado, a gente recebe aqui no nosso estúdio os vereadores Thiago Albrecht do Novo, vice-presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara, Adelicel do PT e Hamilton Sosmaier do Podemos. Bom, vereadores, sejam bem-vindos à TV Câmara. Obrigado por terem aceito o convite. Então, vereadores, na semana passada, o vice-prefeito Ricardo Gomes esteve aqui na Câmara, se reuniu com o primeiro vice-presidente, o vereador José Freitas, e acompanhado de diversos secretários, ele entregou essa peça do orçamento para o ano de 2025. A nossa equipe conversou com ele e ele comentou que essa peça ela foi elaborada com alto grau de imprevisibilidade. Ele comentou referente aos impactos da enchente do mês de maio, junho, que ainda tem um reflexo muito grande nas finanças do município, a questão quanto às incertezas do cenário econômico para o próximo ano, enfim, vários pontos. Vamos ouvir, aí vou pedir para a nossa equipe rodar uma palavra que o vice-prefeito comentou conosco. Os reflexos da enchente do Rio Grande do Sul, é claro que esse grau de imprevisibilidade é maior e isso nos obriga, claro, a ir fazendo adequações no cumprimento do orçamento ao longo do ano que vem. Então, essa peça orçamentária está apresentada com as projeções, com o grau de certeza que é possível fazer, ainda uma certa fumaça nessa previsão, mas ao longo, claro, da execução orçamentária no ano que vem, a gente vai dando os ajustes finais, né? O governo municipal vai dando os ajustes finais para a execução. Então é uma peça propositiva, tem avanços importantes para o município, Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, a PPP de manutenção das escolas. Bom, o vice-prefeito ele também comentou referente a essa perda de arrecadação nos primeiros 4 meses, muito devido a isenções, benefícios fiscais, como a questão do IPTU, que teve um projeto de lei, né, aprovado, foi enviado pelo Executivo, aprovado pela Câmara, que isentou o IPTU de maio a dezembro para as localidades que sofreram aí o impacto da cheia do Guaíba. Então, começando pelo vereador Thiago, que é vice-presidente da Comissão de Finanças, para onde será encaminhada aí em breve a peça orçamentária do ano que vem. Vereador Thiago, tua visão quanto a esse impacto das isenções, dos benefícios fiscais que são importantes, que enfim, a Câmara aprovou a pedido da Prefeitura para conceder para as famílias, empresas que foram atingidas, vai ter um impacto grande no primeiro quadrimestre, segundo o vice-prefeito, vereador. Olá, Gilberto, obrigado pelo convite. Começar a semana debatendo Porto Alegre é realmente muito bacana. É o primeiro orçamento pós maior catástrofe de longe que nós tivemos no estado e talvez no Brasil todo, né? É uma peça que foi feita com seriedade, né? A gente entende, claro, que ainda precisa se debruçar mais, mas a gente não tem nenhum tipo de questionamento quanto ao cálculo, quanto às necessidades ali apontadas. Existem verbas que vêm carimbadas pela Constituição Federal, ou seja, nem nós vereadores, nem o prefeito podem discordar desse montante, né? Acho que tu rapidamente citou também isso ali no começo, das porcentagens de educação, segurança. E realmente vai ser um ano que haverá esse desconto para quem foi atingido, na minha opinião, muito pouco, né? Nós pelejamos em plenário para 2 anos de isenção, o governo queria 2 meses, né?
Então veja aí você de 2 meses para 2 anos. E acho que foi uma vitória dessa casa a gente conseguir ir para 1 ano, né? Para quem foi afetado, né? Poder ter esse reembolso no ano que vem, que muitas pessoas ainda, muitas não voltaram para casa. Essa que é a grande verdade. Eu tive, por exemplo, na Vila Tio Zeca, que ali, claro, é uma ocupação, né? Acho que nem esgoto e água tem, que dirá o boleto de IPTU, né? Mas eu pego isso como um extrato de dizer, eu fui visitar essa aqui, aí a pessoa dizia para nós, essa aqui não voltou ainda, essa lá não volta mais, essa aqui teve que voltar. Então tem muita gente que ainda não voltou para casa, né? São pessoas invisíveis, infelizmente, no dia a dia da cidade. Então vai ser um refresco, né? Vamos dizer assim, vai ser um alívio para essas famílias, para esses empreendedores. Tem empreendedores que têm 4 ou 5 imóveis no 4º distrito, né? E esses imóveis foram escolhas de investimento e são a fonte de renda da família. E por ser fonte de renda da família, são dos seus subalternos, dos seus empregados. Às vezes o pai que paga uma coisa para a mãe poder ter uma qualidade de vida melhor na velhice. Enfim, é um efeito dominó que se estabelece, e eu acho que vai dar um alívio. Agora, cabe a gente da CEFOR, e depois todos, né, Adeli, Hamilton, todos no plenário, votarmos, mas antes que tudo nos debruçarmos, ainda falta o parecer da Procuradoria. Uma vez que o parecer da Procuradoria é exarado, emitido, vem para a CEFOR faz a análise, essa peça ela é votada só na CEFOR, aí ela vai a plenário para 4 sessões de pauta e debates e assim por diante. Precisa ser votada até 5 de dezembro e até 15 de dezembro tem que ser remetida para a sanção do chefe do Executivo. Então, tem muito trabalho pela frente, o segundo turno ainda não acabou, então a Câmara ainda está num ritmo, o que vai acontecer, não temos ainda prefeito ou prefeita para a próxima gestão. Isso também é algo que influencia no que a gente olha para frente com relação à própria tramitação desse projeto, mas a nossa função vamos cumprir e a CEFOR vai se debruçar. Ainda não há relator designado, eu suponho que vai ser o nosso decano e presidente, vereador Edson Ferronato. Amanhã, terça-feira, temos uma reunião presencial da CEFOR, vem a Fazenda, vem outros secretários, entregar oficialmente a lei orçamentária anual e ali nós vamos votar daí. Exatamente, vereador Thiago, lembrando que essa LOA, ela segue a diretriz da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovada há algumas semanas aqui pelo Parlamento. Acho que 15 dias, mais ou menos. Isso, exatamente. Vereador Adeli, o senhor como membro da oposição aí também tem muito a estudar e a cobrar aí quanto a modificações nessa peça orçamentária. A gente sabe que tem a questão, é uma frente bem ampla aí de ações que deverão ser feitas para esse processo de reconstrução da cidade, a questão do desenvolvimento econômico, a questão da habitação, a questão da drenagem, é um rol imenso. Como vereador, enfim, incluir tantas ações num orçamento que já está, enfim, prejudicado devido a essas isenções, um orçamento curto, tua visão quanto a esse projeto, vereador? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que a responsabilidade do orçamento é essencialmente do Executivo. Os vereadores, pela nossa composição, temos muito pouco a opinar, falar e modificar. Podemos fazer emendas. Agora você imagina uma oposição que tem 10, 12 pessoas, pode fazer a emenda que quiser, se a base do governo não quiser, ela não aprova. Mas não se trata só disso. Eu sou muito respeitoso com a conformação, a composição orçamentária, porque não sai isso simplesmente da cabeça do prefeito. É todo um histórico, entende, de arrecadação e gastos. Então não tem como fugir muito dessa questão. A questão é a gestão e a governança. Nesse particular, eu acho que nós temos problemas históricos nos últimos anos. A gente gasta demais, eu achei que esse seria o discurso do Thiago. Tá? Ainda falaremos. Ainda bem, né? Porque ainda falaremos. Eu que sou do PT, que sou keynesiano em certo sentido, ou seja, acho que tem que ter um Estado forte, tá? Tem que gastar, mas também tem que saber como arrecadar. E como arrecadar, eu acho que nós temos que primeiro salientar que nós temos uma
Secretaria da Fazenda altamente técnica e profissional, representada sempre aqui na Câmara, nas discussões, pela AEAMU, que é a Associação dos Agentes de Arrecadação da Receita. Dos auditores. Eu tenho muito respeito pelos agentes de arrecadação e também pela nossa Procuradoria em geral. E a elite do serviço público, sim, elite do serviço público, mas sem elite do serviço público não tem serviço público. Tá? Acho que nós temos que discutir, sim, a questão da recomposição salarial, que é uma coisa que pouco se discute ultimamente, mas nós temos que entender o seguinte: nós estamos chegando perto do limite funcional de gastos com os servidores e aposentados. Nós somos a capital brasileira com o maior número de idosos. Somos a capital brasileira da longevidade. Tem cidades, tem gente que vive muito mais que Porto Alegre, mas Porto Alegre tem esse elemento que é muito importante e nós estamos vendo que nós teremos problemas no futuro, temos que começar a pensar nisso agora. Como é que nós vamos tratar dessa questão? Então, eu acho que um bom debate é como arrecadar mais e arrecadar melhor e como a gente pode gastar sem ter gastança. Então, eu acho que nós temos, sim, sem dúvida nenhuma, arrecadação menor por causa das isenções, mas não são tão grandes as isenções, vamos ser muito claros, porque as áreas afetadas, que é o Sarandi, que é Farrapos e o Humaitá, são arrecadações pequenas de IPTU. A arrecadação maior de IPTU está no 4º distrito. Mas se também você não der a isenção para os empreendedores do 4º distrito, que são muitos, você não tem economia. Exatamente. Então você não tem arrecadação. Então eu acho que dá quase elas por elas. Entende? É muito generoso, sim, você isentar, mas é o mínimo necessário. Então eu acho que nós temos um grande debate pela frente. Eu acho que vai ser um debate novamente polarizado, entre situação e oposição. Eu estou fora dessa polarização, apesar de criticar enormemente a falta de governança que tem o atual governo, mas eu também compreendo que não se discute efetivamente a economia da cidade dentro da Câmara de Vereadores. E a tendência é que isso piore a cada vez mais, porque a composição das câmaras, não é só Porto Alegre, é uma composição nichada, de segmentos muito variados e nós temos poucos parlamentares que têm uma visão globalizadora. A gente discutia muito com o vereador, falecido vereador João Dibbe. Quando era do governo da administração popular do PT, o Dibbe pedia normalmente 20%, diminuía para 10% a flexibilidade que hoje já está no orçamento. Tá? A gente sempre trabalhou, na época, entre 20% e 10%. Eu sempre achei que 10% é razoável. Eu não vou questionar os 10% que o Executivo pede, porque o Executivo tem que ter, no mínimo, flexibilidade, senão a cada semana tem que pedir aqui uma lei para modificar um dinheiro que vai ou que vem. O vereador, ele não tem que mexer muito no orçamento, ele tem que fiscalizar o orçamento, no dia a dia. Agora é o seguinte, os mecanismos da própria CEFOR, me perdoe o vice-presidente, eles nunca foram efetivos. Até quando eu entrei aqui, eu entrei em 97, eu virei no primeiro ano presidente da CEFOR. Não era a minha área, eu queria educação, mas botar na CEFOR eu acabei depois virando secretário da Indústria e Comércio, virei coordenador da Expo Inter, ou seja, virei quase um economista. Então, se discute muito pouco a economia aqui dentro. Então, essa é a minha contribuição nesse primeiro momento. Aproveitando que o senhor citou, vereador Adeli, o município de Porto Alegre tem um gasto atual de cerca de 45% do orçamento com pessoal. É um gasto bem grande e constitucionalmente seriam cerca de 52%, né, que o município poderia gastar. Então, é um gasto elevado. Passando para o vereador Hamilton Sosmaier. Vereador, um gasto com pessoal tão grande, também tem as verbas vinculadas, aqueles mínimos constitucionais na educação, que é de 25%, e na saúde, que é de 15%, que o município ele é obrigado a gastar, né, e investir, aliás, esse percentual do orçamento. Então, sobra aí uma porcentagem pequena para que o município invista em outras áreas. Tua visão, vereador, quanto a este engessamento do orçamento, e também os vereadores já relataram anteriormente a questão dessa redução de arrecadação nos primeiros 4 meses, o que sobra aí para o
futuro prefeito, quem sabe o atual prefeito seja reeleito, ou a candidata do PT, Maria do Rosário, seja eleita. Enfim, a próxima gestão vai ter muita dificuldade, né, vereador, para lidar com essa questão do engessamento do orçamento. Verdade. Quero comentar aqui o vereador Thiago, o vereador Adelicel. Bom, veja bem, a nossa análise nós temos que fazer dos últimos anos, né, porque nós entramos numa pandemia. Vamos citar o caso de Porto Alegre, depois nós tivemos aqui seca, depois nós tivemos em setembro do ano passado, tivemos aquela monstra chuva, depois nós tivemos milhares de árvores agora no início desse ano, em janeiro, e agora, em maio, essa que foi considerada a maior tragédia climática do nosso estado, né? No Brasil, muitos falam até uma das maiores do mundo. Então, dentro desse orçamento apertado, você ainda vai ter que tirar o socorro para questões emergenciais. Porque, você veja bem, que se fala em educação, tá? Tem um valor do orçamento da educação, mas quantas escolas foram atingidas? Você fala, por exemplo, a questão da saúde, quantos locais na área da saúde que nós visitamos foram atingidos? Então, eu diria assim, é um jogo de xadrez praticamente que o poder público tem que fazer, quem está lá, e como disse muito bem o vereador Adelicel, nós aqui, como legislativo, não temos o que fazer, nós só temos que fiscalizar. Existem os técnicos da fazenda, os técnicos nas áreas, nos setores, que têm a competência para realmente entender desse orçamento, mas a gente sabe que com essa redução, inclusive, por causa do IPTU, que é muito justo, teria que ser mais tempo ainda, porque nós temos locais, por exemplo, que eu andei visitando, e que as pessoas elas não têm como voltar nem para o lugar, porque não tem como reconstruir a casa. Não tem como reconstruir. A casa foi totalmente alagada, atingida, mesmo que elas estão recebendo o aluguel social, que já é mais um aumento que deu dentro do orçamento, elas não têm como retornar. Então, o nosso orçamento, ele tem realmente essa dificuldade de se encaixar. Eu sei que existe a questão constitucional que não tem como mexer, mas é um jogo de xadrez e a gente acredita que o Executivo ele está muito consciente de que realmente vai precisar mais aporte. A gente tem uma sequência aí de, se não me engano, foram um número em torno de 23 isenções que foram dadas nesse governo atual, e a gente sabe que talvez isso vai faltar para que seja atingido ou dado, né, o suporte para alguns setores. Vou dar um exemplo aí que foi falado aqui sobre a questão do quarto distrito. Nós temos empresas ali que eu visitei que não tem como retomar. E mesmo que o governo libere, né, um valor de financiamento para o recomeço, em primeiro lugar, esse valor é pequeno. Segundo lugar, para se fazer análise de crédito natural de banco. Não existe uma intervenção do governo para que seja liberado esse crédito. Qual a empresa hoje que não tem uma dificuldade que não tem uma dificuldade no seu cadastro, por exemplo, para receber esse valor? Quase todas têm. Então é muito difícil para que essas pessoas elas cheguem a esse recurso que possam minimamente recomeçar, muitos deles, as suas vidas. E nós temos aí falando uma reconstrução da cidade, de parte dela pelo menos, em que a cidade foi atingida. Então eu vejo assim, lógico, com bastante preocupação, mas para nós, basta nós nos debruçarmos, ver aquilo que pode ser feito até com relação a alguma emenda, não sei, a gente ainda não discutiu isso, mas eu confesso assim que eu vejo com bastante preocupação, porque como eu falei de 5 tragédias de sequência que a cidade foi atingida e que todos foram atingidos com relação ao prejuízo. E que o município ele tem que, de certa forma, dar um aporte, um suporte. E o absurdo é que nós temos uma legislação que não pensou nos problemas climáticos. A nossa legislação federal impede que alguém receba um desconto do governo se não tem a CND, ou seja, a negativa da receita. Isso é um absurdo. Não é um problema do atual governo, do presidente Lula, é a questão da legislação federal. Então isso é um absurdo que está acontecendo. Mesmo que o governo tenha sido generoso em dar os 2
salários mínimos para os empresários, e muitos não conseguem porque negociaram dívidas, às vezes estão atrasados por causa da coisa, e o Congresso Nacional não se mexe para mudar a legislação. E o abacaxi cai no nosso colo aqui no município. Porque aqui, é a gente que responde para esse empreendedor que precisa. Exatamente. De capital de giro. Então o cara fica o sujeito fica brabo, fica furioso, cobra da gente, mas é o seguinte, a culpa é do Congresso Nacional, nem é do Executivo. O Executivo, inclusive, está dando essa questão de que você pode ter uma negativa, tendo um problema, mas com a negativa, já que o cara negociou. Mas a legislação federal que é o problema. Então os deputados federais têm que se mexer. Vereador Adeli, o senhor tocou na questão da União, do governo federal. Uma das reclamações do vice-prefeito e dos secretários no momento da entrega dessa peça orçamentária foi um possível, um suposto pequeno apoio da União, um apoio tímido. Clamaram que falta o envio de mais verbas, que o município não estaria sendo muito ajudado. Deixa eu explicar uma coisa. O próprio eleitor, ele olha, por exemplo, para a compra assistida. Isso é futuro. Ele fica brabo, ele começa a criticar o governo porque a compra assistida é um processo. Então isso é futuro. E o problema é que nós estamos vendo a repetição do vice-prefeito e de outros secretários de um negócio absurdo, totalmente absurdo. Ninguém fala que os 5.100 da reconstrução foi do governo federal. O cadastro foi feito pela prefeitura. Então, Porto Alegre, infelizmente, tem uma grenalização de política de quinta categoria. Parece que nós estamos em 1893-95, numa guerra entre chimangos e maragatos. A continuar esse processo, nós estamos mal, vamos continuar mal e vamos piorar ainda se não parar com essa lambança de um culpar o outro. E o povo lá na ponta, né, dele sofrendo, né? Eu discordo um pouco, acho que os números não mentem. Né? Se nós formos olhar para os números consolidados de envio de ajuda para o Estado e não diferente de Porto Alegre, estão muito aquém, muito distantes do que se prometeu ajudar. A gente tem visto o próprio governo federal gastando muito. Semana passada, quinta-feira, a ministra Simone Tebet, quarta-feira, a ministra Simone Tebet falou, olha, a gente tem que começar a parar de gastar, porque senão vai faltar dinheiro. Né? Então, para mim, os números eles estão postos. O governo federal ficou, para também não, acho que não é objetivo aqui falar de política partidária, né? Ficou aquém do prometido. Agora, a Câmara, que é o que nos toca aqui, a Câmara foi muito solícita ao Executivo Municipal. Né? O Executivo é que não quis dar, o Executivo tinha dado só 2 meses de alívio. Foi esta Câmara, posso falar pela minha bancada, mas certamente cada um dos colegas também pelejou, a gente botou o pé e disse, não, pelo menos 1 ano de fôlego. Então, claro, faz parte do xadrez político, cada um faz o seu. Acho que a fala do vice-prefeito está correta em muitas coisas, mas no que nos toca, aliás, até eu tenho umas anotações aqui sobre LDO, o resultado sobre Lua, a LDO aceitou uma dívida, um superávit de 53 milhões, né? E principalmente a dívida projetada para 25, ela é 26% inferior a 24. Então tu falaste de uma fazenda técnica, vereadora Adeli, eu corroboro com essa visão. Né? O trabalho técnico está sendo feito, nós temos uma previsão de... Veja, nós saímos da enchente, o governo municipal gastou com o apoio desta Câmara Municipal, um dinheiro que não estava previsto, enfim, etc. Tal. Ainda assim, a dívida projetada para 25 é 26% menor. Então, do ponto de vista técnico, fiscal, e isso é importante, se me permitem me alongar só mais um minutinho, porque com equilíbrio fiscal é que você pode tocar os projetos sociais, as políticas públicas, que você contendo, e aí eu concordo novamente com a Adeli, a respeito da folha, né? A folha está começando a escorrer pelos dedos, está começando a ficar meio alta, e aí você precisa ver se você está gastando corretamente. Mas é só com equilíbrio fiscal, com uma dívida menor, que você pode, inclusive, quando há catástrofe, se endividar para poder responder a essa catástrofe.
Então, do ponto de vista técnico, acho que a Fazenda está fazendo o seu trabalho. Eu só quero fazer inclusive, vereador, o vice-prefeito citou um orçamento da União, do governo federal, por volta de 5 trilhões. Então, ele falou, é muito dinheiro e Porto Alegre está meio que esquecida na repartição desse dinheiro. Mas aí o problema, desculpa, aí o problema é pacto federativo, né? Sim. Tendo a reclamação, o vice-prefeito vai chorar, o vereador vai chorar, mas é um problema de que vai tudo para Brasília e não volta para cá, a questão de subsidiariedade. Desculpa, Milton, só para... A minha observação é a seguinte, o governo atual, quando falo governo, o governo municipal, ele não pode de forma alguma se queixar da Câmara. Tudo que esse governo mandou para cá, nós aprovamos. E rápido. E rápido. E aí não tem direita, esquerda, não tem centro. Foi feito, a gente fez composição, eu lembro que quando estava com o presidente da Câmara, projetos que precisavam ser projetos emergenciais, se reuniam os vereadores de todos os partidos, é bom para a sociedade, é bom para a população, vai ajudar, vamos ajudar. Então, no caso, o governo municipal não pode, né, vereador, se queixar dessa Câmara, porque o que nós ajudamos e colaboramos, sempre no intuito de poder colaborar e agilizar os processos, nós tivemos um projeto de setembro, da cheia de setembro, que nós aprovamos em 5 horas, tudo. Procuradoria, diretoria. O Hamilton era o presidente na época, né? Exato, em 5 horas. E todos os partidos pegaram junto. Quer dizer, realmente o legislativo da capital tem sido muito solícito quando é chamado para ser parceiro para atender a população. E isso é importante que a gente faça destaque, né? Mesmo que exista criminalização em alguns setores, mas a Câmara de Porto Alegre ela sempre foi muito solícita para poder atender de forma urgente aquilo que é solicitado pelo Executivo para chegar na população. E a gente tem que ver as coisas um pouco sem passionalismos. O governo federal gastou os tubos na recomposição, reconstrução das linhas do metrô. Os equipamentos estragados tiveram que ser importados, não sei de onde, e nós só vamos ter o metrô na estação do Mercado em dezembro. Agora está chegando até a Farrapos. Gastou-se uma Babilônia de dinheiro. E sem metrô, a capital é altamente prejudicada. 1/3 das pessoas que circulam por dentro do mercado público, essa região central, vem do metrô. E a classe trabalhadora que usa o metrô. A questão do aeroporto. Então, hoje nós tivemos aí, essa semana, nós vamos ter os primeiros voos... Começou hoje, né? Segunda-feira. Segunda-feira, né? Começou hoje o primeiro... Exatamente, os primeiros voos, né? Inclusive nacionais. Olha, é o seguinte, a Fraport está fazendo uma parte, mas o governo vai disputar, inclusive, uma Babilônia de dinheiro que o governo federal teve que colocar para botar o aeroporto nesse patamar que está agora. E gastou outros tantos para colocar os outros aeroportos, o caso de Canela, o caso de Torres, lá, né? Essas duas principalmente, em funcionamento. Então, a situação é muito complexa. E nós não tivemos só enchente em Porto Alegre. Nós tivemos a região metropolitana e no Vale do Taquari, 427 municípios dos sumiu 497 do mapa. O Vale do Taquari tem coisas que sumiram do mapa. Então, eu acho que nós estamos numa situação difícil. Nós estamos num debate político-ideológico horrível, horrível. Eu que venho dos tempos em que a gente debatia política, que a gente tinha muita discussão, muita formação. Hoje é essa coisa do imediato, das redes sociais, e quem mente mais sai ganhando. Eu não sei onde é que vai dar isso. Eu estou muito angustiado, talvez pela idade, por anos e anos de militância política. Eu comecei muito cedo aqui em Porto Alegre, eu sou do interior de Santa Catarina, mas quando cheguei aqui, hoje eu sou um dos caras que mais conhece a cidade, porque eu gosto de Porto Alegre, eu amo Porto Alegre. Então, isso me angustia demais, demais. Eu sinto falta de que no ano que vem, na revisão do plano diretor, eu não vou estar aqui como vereador, mas eu vou estar na sociedade dando a minha contribuição, porque a grande questão do ano que vem não é orçamentária, é a revisão do plano diretor.
Exatamente. Inclusive está atrasada essa revisão faz cerca de 4 anos. Era para ter sido em 2020, devido à pandemia. Sim. Houve esse atraso, né, vereadora Adeli? Se me permite, já que estamos... Não atrasou por causa da pandemia necessariamente. Faltou vontade política do Executivo. Essa é uma crítica, aliás. Tenho muitos elogios, acabei de elogiar aqui a Fazenda. Mas dizer que até hoje, assim, atrasou lá em 2020. Mas dizer que até hoje não votamos por causa da pandemia, faltou vontade do Executivo. Até porque se gastou um monte de dinheiro em consultorias que não adiantou de absolutamente nada. Vamos ser claros entre nós. É uma situação bem complicada. Só repassando alguns dados aí do orçamento para o ano que vem, a gente comentou sobre os mínimos constitucionais. Aí para a área da saúde o mínimo é 15%, a prefeitura aí pretende gastar cerca de 18%, na educação seriam 25% os constitucionais, aí está previsto cerca de 27% do orçamento. Um investimento de 636 milhões em operações de crédito para grandes investimentos. Agora eu passo para essa questão dos grandes investimentos. O sistema, vereadores, de proteção da cidade contra as cheias aí do Guaíba. É um dos grandes, enfim, debates. Como modernizar esse sistema, como fazer a manutenção. A prefeitura, o governo municipal, alega que seria uma responsabilidade aí da União, que essa parte, como envolve diversos municípios, teria que ser do governo estadual e do governo federal. Não é uma alegação, está na Constituição de que com a extinção do antigo DNOS em 88, está na Constituição que é federal. Isso não é nenhuma... Isso não é uma alegação, isso é constitucional. Isso, exatamente. A responsabilidade, vereador, pode me corrigir se eu estiver errado, desse processo de manutenção do sistema e do sistema de drenagem a seria... drenagem urbana Urbis, seria do DEMAI, Departamento Municipal. Serão cerca de 1 bilhão e 200 milhões, 1,1 bilhão, 1,2 bilhão de reais para o DEMAI. É um dinheiro bem elevado. Antes de nós começarmos aqui o programa, a gente comentou que parte desse dinheiro vai para a folha de pagamento do pessoal. A maior parte do dinheiro. Eu diria que 1 bilhão é... Isso exatamente. Foi dito pela Fazenda na FC Fora outro dia, inclusive. Exato. O caixa do DEMAI, ele fechou o último ano com um superávit. Foram cerca de 300 milhões de reais. Esse dinheiro que sobrou pode ser investido, poderia ter sido investido aí no sistema, exatamente. Deve ser investido no sistema Nós de drenagem. Nós temos um problema histórico, que são os nossos arroios, né? Eu sempre digo arroio não é valão. Vocês conhecem bem o caso do Arroio do Salso. Ele tem 23 afluentes, ele nasce lá em cima, na Chácara das Nascentes, na Loma do Pinheiro, e passa por 7 bairros. Mas a mesma coisa é o Capivara, o Cavalhada, o Arroio Moinhos, que o governo Marquesan perdeu 219 milhões, isso é imperdoável. Onde que fica o Arroio Moinhos? Ele vem lá de cima da Zona Leste do Partenon, passa pela São José e desemboca aqui na PUC. Tá? Ele ali na Campo da Tuca é uma tragédia. Eu tenho até fotos, posso mostrar para vocês, a situação de assoreamento. E não é só na Zona Sul e Leste. Nós não podemos esquecer o Mangueira, que é ali no Jardim Itu, Sabará, Ipiranga. Gente, eu tive lá dias atrás, depois de uma chuva, ele ainda fedia. Então nós temos os nossos arroios completamente assoreados. Isso precisa ter um trabalho de educação ambiental fortíssimo, para que as pessoas não joguem o lixo em qualquer lugar. Se vocês pegar, olha o que se chama na Bom Jesus, se chama Arroio Doce. Não, é uma valeta fétida e se chama... não é? Exatamente. Vem descendo, lá da Vila Jardim, vem descendo também, desemboca quase na PUC. Isso é uma coisa escandalosa. Não, deixa eu até fazer uma parte, porque a gente fez um ofício para fazer capina e limpeza e foi feito. No dia seguinte, já tinha geladeira, já tinha lixo. No dia, se os moradores me falaram. Desculpa, é só essa parte. Uma situação bem complexa. Um trabalho de educação ambiental. Havia um tempo que nós tínhamos um setor de educação ambiental na SMAN, no DEMELHU e na SMED. Hoje nós não temos esses segmentos mais organizados nas 3 secretarias. Urge voltar. Deixa eu só falar uma pimentinha aqui, tá? E isso não é só sobre Melo, ou talvez remonte lá quando o Adeli era calouro e foi preso na CFOR.
Esse dinheiro de superávit do DEMAI, os governos costumam pegar esse lucro para tapar furo em outras áreas. Então, se você quer, vamos lá, tu falaste em 300 milhões, porque o DEMAI é uma autarquia. Autarquia. Aí eu pego o dinheiro. Então, tá, vamos deixar 300 milhões, concordo. O dinheiro da água tem que ficar lá. Mas então vamos combinar com os russos que esse dinheiro não vem para tapar furo em outros lugares. E isso não é só o Melo Marquesan fez isso, Fortunati fez isso, o PT provavelmente lá atrás fez isso. Então você precisa deixar limpo esses 300 milhões. Cabe a nós, como vereadores, acho que cobrar e fiscalizar, mas cabe à população também demandar isso, porque isso significa a máquina pública cortar na carne, para que o dinheiro da água da drenagem fique no DEMAI e não seja para tapar furo de outras pastas, né? Ou de outro custeio. Perfeito. Vereador Sosmaier, aí um superávit de cerca de 300 milhões. Está em debate, a gente ouve a discussão aí relativa à possível desestatização aí do DEMAI. É um processo bem longo, né? Vai depender de uma aprovação da Câmara de Vereadores. Aí, se vier algum projeto futuramente, a depender da próxima gestão. Mas aí o alemão é cara chato, viu, Gilberto? Não te importa. São 3 alemães aqui. O DEMAI é uma autarquia, ele não é uma empresa. Então, assim, você não precisa necessariamente desestatizar, você pode parceirizá-lo. Isso seria uma parceria com uma empresa privada? Tem vários modelos, mas não é assim, agora vão privatizar a água. Não, o DEMAI é uma autarquia e como autarquia, inclusive, não precisa nem passar pela Câmara. Se o prefeito quiser peitar, claro, pode ser judicializado, mas se o prefeito quiser dizer, não, nós vamos parcerizar a drenagem e o esgoto, ele pode fazer de ofício, porque é uma autarquia. Inclusive foi sugerido. Gostaria de saber a tua opinião, vereadora. Desculpa, Gilberto, só capaz. No arcabouço das notícias, das informações aqui. Seria necessário, vereador, isso sendo que é uma autarquia que dá um superávit legal aí para o município? Na realidade, falando até sobre o que o vereador Thiago falou, foi sugerido o prefeito, inclusive, que ele fizesse direto pelo... Mas ele entendeu que deve ser discutido no executivo essa parcerização. A ideia dessa parcerização é que, com o aporte da iniciativa privada, se consiga fazer todo esse trabalho que já há muitos anos, que pelo poder público levaria mais, em torno de 30 anos para fazer, se consiga agilizar até para que essa água ela chegue de forma mais rápida, por exemplo, nos lugares onde tem dificuldade, né? Eu, por exemplo, já subi, como a maioria dos vereadores já subiu, lá no Morro da Cruz, por exemplo, daí a gente vê lá um cano de 20 milímetros. Quer dizer, um troço absurdo, né? É uma insanidade, é um desrespeito com a população de ver cano lá, céu aberto, lá qualquer coisinha, corta, você fica um monte de gente sem água. Então, a gente sabe que o poder público teria que fazer isso, o executivo teria que fazer isso, não é nós da Câmara. Mas se for para melhorar, para viabilizar, para que chegue mais rápido, na vida das pessoas, principalmente daqueles que mais precisam, eu sou a favor. Se for para ser de outra forma, não, mas tanto que eu disse assim, olha, pelo estudo que nos passaram, pela demora que o poder público, por não ter braço para fazer com que toda Porto Alegre ela fique bem suprida com relação ao saneamento básico, se for para agilizar para que as pessoas tenham, eu sou a favor. Vereador Thiago. Sobre esse assunto, tá? O custo, só para essa questão que foi a tua pergunta inicial de proteção de cheias e é 5 bi. Antes das cheias, a previsão, o marco de saneamento, que para mim foi um marco histórico, porque ele olha para o mais pobre, para aquele que não tem água e esgoto. O marco do saneamento, o Congresso Nacional previu que até 2031, 32, mais ou menos, agora não lembro se é 32, a universalização de água e esgoto. No ritmo atual do DEMAI, o DEMAI investe cerca de 40 milhões ano, em expansão 30 milhões ano, nós vamos chegar, se mantiver, se não chegar um outro prefeito, não, agora eu vou tirar tudo do DEMAI para tapar furo, no ritmo atual vai chegar em 2055. Esse é o ponto 1. Veio a cheia e nos alertou a questão. Sabe quantos metros tem o dique que protege a Vila Minuano, no Sarandi? 0, porque ele não existe.
Porque ele não foi feito, projetado nos anos 60 sim, porém não realizado pelo NOS, né? DNOS, eu não consigo gravar, DNOS. Ele não foi feito. O DIC que existe lá, que é o DIC lá de baixo, tá, da rua Farroupilha, Coca-Cola, tralá, ele está 2,5 metros abaixo do que foi projetado até pelos alemães, que entregaram aquele projeto, a gente sabe da história. E aí você tem casas de bomba, você tem os quadros elétricos das casas de bomba, né, que precisam subir, isso a gente tá careca de saber já. Então assim, tem a Zona Sul, que até acho que o prefeito anunciou semana passada, que começaram os estudos, etc. Então toda a defesa da cidade são 5 bilhões. Ora, se o DEMAI não consegue nem universalizar água e esgoto, vai demorar no ritmo atual mais de 20 anos para cumprir o marco, a lei de saneamento, onde é que eu vou achar 5 bilhões de reais? Então eu, como vereador, o nosso partido, a gente é super a favor da parceria público-privada. Tem modelagens que, aí o que o Adeli defende, né, de não fazer uma política radicalizada, a questão da água, de não privatizar. Bom, então a água pode ficar pública, quer dizer, né, DEMAI. Tem modelagens como foi no Rio de Janeiro, por exemplo, que foi feito, mas lá foi a SEDAI, lá era uma companhia, aí sim privatizada. O DEMAI é um departamento, é uma autarquia. A modelagem legal é diferente. Então, nós somos sim a favor de buscar dinheiro novo, de parcerizar. Você consegue amarrar bem o edital para que o pobre pague uma taxa menor, para que fique tudo tranquilo e traz esse dinheiro novo. Do contrário, é o que a prefeitura já está fazendo. Vai botar lá o dique do Sarandi, está compactando ele para botar na altura que estava, mas não resolve. Se vier a mesma chuva, não resolve. É bom que o pagador de impostos saia, né? A Zona Sul está desprotegida e segue desprotegida. E as casas de bomba, aos poucos, o DEMAI está fazendo isso. Então, 5 bilhões de reais não é da noite para o dia que surge. E na capacidade atual da arrecadação da prefeitura e do que o DEMAI investe, é absolutamente impossível. Vereador, mas gostaria de acrescentar aí que não seria uma garantia de que o serviço seria executado, a garantia de que ele seria executado, haja vista é a questão do transporte público, é uma concessão para empresas privadas e as condições dos coletivos, desse sistema, ele deixa a desejar demais para quem depende aí do transporte coletivo diariamente. Acho que esse é um bom ponto, mas assim... Aliás, vereador, gostaria de falar também sobre a questão do subsídio. No último ano eu preciso voltar nessa tua última colocação. Calma. Não sei se foi uma pergunta, mas eu pretendo comentá-la. Nós temos 50 anos de DEMAI público e fracassou. Não foram feitas as obras, ninguém viu que estava mais baixo, ninguém viu que não tinha um dique, os quadros elétricos lá embaixo. Então nós fracassamos. Então eu preciso achar uma alternativa, que não é continuar estatal, que fracassou, né? Então a gente precisa, dá para fazer um contrato amarrado para você tentar. A questão do ônibus não é o ponto aqui, mas é muito mais complexo. A Carris, nós defendemos a privatização como um passo para frente, mas aí envolve Metroplan. Desculpa, Adeli, eu acabei falando. Não, eu acho que esse é um debate, eu acho que necessitaríamos de um novo programa para discutir os processos de parcerização e de privatização. Porque a parceria público-privada é uma lei federal que o Lula botou no Congresso. Aqui, o primeiro a defender a parceria público-privada na tribuna fui eu, não tem nenhum problema a parceria público-privada. Você tem que ter um controle, você tem que ter gestão, você tem que ter governança. A questão é o seguinte, há experiências mundiais que, no caso específico da água e do esgoto, tem dado com os burros na água em vários lugares do mundo. E a questão do transporte coletivo é muito complexo, porque nós erramos, o governo Telmo Thomson Flores, que eu considero o exterminador do passado, ele acabou com o metrô, com o bonde, no dia 8 de março de 1970, quando ele estava plenamente funcionando. Aí começa o rodoviarismo lá com o Juscelino, etc e tal, com a pressão que vem do petróleo, a pressão que vem da borracha, etc e tal, e nós caímos nessa esparrela. Tanto que a gente não tem navegação pluvial. Tem um estudo aí que foi feito no governo Tarso Genro sobre a questão da hidrovia do Mercosul, perfeitíssimo, só que ninguém dá os passos que tem que dar. Quando eu estive na Expo Inter, eu botei na roda a parceria para fazer
três coisas importantes dentro do Parque Assis Brasil. O governo do MDB, o governo do Sartori, que não fez, entende? Então eu posso falar de cadeira, tá? Porque eu coloquei um baita de um projeto na rua que depois o governo do Sartori não levou adiante. Então esse debate eu pago para fazer, porque eu posso falar de cadeira, entendeu? Agora, eu não sou nenhum imbecil que não entenda que tem interesses econômicos violentos nessa questão da água, do esgoto, como do transporte público, porque a Carris, depois que essa empresa de Viamão pegou, ela só piorou, né? Aproveitando, vereadores, estamos chegando aí ao final do programa, se aprofundar um pouquinho mais nessa questão do transporte coletivo. Atualmente existe aí um subsídio de cerca de 120 milhões de reais que a prefeitura repassa aí para conseguir, enfim, manter o valor da passagem acessível à população. Vereador Sosmaier, fala-se muito aí sobre esse processo de melhorar a qualidade dos ônibus, reduzir o tempo de espera das pessoas nas paradas, mas o município está investindo um grande dinheiro aí. Por que isso daí não é resolvido, vereador? Você sabe que o ônibus tem que voltar a se tornar atrativo, né, para as pessoas. E reduzir, lógico, as filas, a gente que tem paradas aí, que é uma verdadeira população de gente lá para pegar ônibus. Mas isso aí, na minha ótica, assim, tem que haver uma vontade política de querer fazer com que haja essa redução. A redução, não vou ser bem específico com relação a isso, mas principalmente de melhorar a questão do transporte público, né? Não se admite, numa era que nós estamos vivendo, o ônibus superlotado, largado, sem ar-condicionado, os calorão, nós estamos chegando agora no verão, é um parto esses ônibus superlotados, muitos deles atrasados, e a gente sabe que isso precisa melhorar. Está melhorando, a gente vê os novos ônibus, principalmente os ônibus elétricos que chegaram aí, que já é um alento, mas ainda eu acho que é uma caminhada longa ainda para a gente poder chegar. Tem muito batendo lata, eu peguei na semana passada, pelo amor de Deus. Eu tenho uma péssima notícia quer dizer, uma péssima opinião, talvez pode não ser notícia. O transporte, e está falando alguém aqui que cresceu em Curitiba, tá? Eu sou do Paraná, morei no Sul, meu pai foi ser pastor no Paraná, depois voltei para o Sul para estudar, e dos 7 aos 17 eu morei em Curitiba, e graças a Jaime Lerner e Cássio Taniguchi e seus Blue Caps lá, Curitiba não é perfeito, mas é o melhor que tem no Brasil. E a má notícia é: não tem solução para o transporte de Porto Alegre se não for via Metroplan. Vou dar um exemplo que é banal, mas que explica muito. Concordo contigo. Como é que um ônibus de Viamão, não importa se é privado, se é público... Ele está batendo lata em Porto Alegre, né? E não pode pegar um passageiro, quer dizer. Ele vai rodar lá do limite municipal até ali o centro histórico, do lado do Passo, ou de frente ali, o motivo, sem pegar um passageiro. Isso é um absurdo. Então, assim, enquanto a gente não fizer o quê? Botar aí os BRTs, os biarticulados, os whatevers. Se o cara sai do centro, ele vai nesse ônibus até um terminal de desaguador lá dentro de Viamão, e hoje tem inteligência artificial, tu faz o rateio, a minha empresa rodou 10 km, a sua... Então, assim, não vai resolver só Porto Alegre. Essa, para mim, é a má notícia. Bom, a questão do ônibus, sim. Estamos de acordo. A questão do ônibus, de bater lata, de ônibus elétrico, isso é uma discussão. Os primeiros números pós-privatização da Carris parecem apontar para uma satisfação, não sei, essa é a pesquisa que eu recebi. No popular se fala que piorou, o Adeli está aqui e andou de ônibus faz outro dia, disse que pegou uma lata velha. Peguei. Eu fui contra aumentar, eu até nem sei se o governo tirou a história de aumentar a vida útil dos ônibus. Aumentou. Mas eu votei contra, porque eu levo a sério isso, como falei, veio de uma formação numa cidade onde era levado a sério, e isso não era esquerda-direita, isso era a população da cidade que demanda, né? Todos vocês aí conhecem Curitiba. Mas não vai resolver se a Metroplan não meter o dedo e dizer, acabou. Porque o que acontece? O município, aí o prefeito quer ganhar voto, ele põe uma linha lá não sei aonde, pede para uma empresa tal e tal. Quando você tem um planejamento maior, isso não pode acontecer. Por quê? Porque o sistema é interligado. Claro. Prefeito, seja qual for, direita, esquema, baixo, cima, puxa, vai, centro, o que for.
o prefeito não vai poder botar esse ônibus para para conquistar votos de determinado bairro. Então, assim, melhorar a qualidade do carro, ônibus, sim. Acho que a gente pode, como porto-alegrenses, como vereadores, exigir ônibus elétrico, tal, lá tá velho. Agora, o sistema de transporte, lamento, só vai melhorar se o Piratini botar o dedo e se a Metroplan, e agora eu vou dizer uma coisa forte que eu assino, olhando para aquela câmera, se a Metroplan tiver vergonha na cara e realmente quiser resolver o problema. Uma situação bem complexa. Pessoal, nosso tempo está terminando, eu vou ter que abrir espaço, a gente poderia ficar debatendo esses assuntos aqui por muito mais tempo, aí, mas vou ter que abrir o espaço aí para as considerações finais. Começa aí com o vereador Thiago Albrecht, tuas considerações, 1 minuto, vereador. Obrigado, Gilberto. Começar a semana, como falei, debatendo Porto Alegre é um privilégio e ainda mais que eu sou funcionário do povo, né, um agente político, funcionário público escolhido pelo povo para estar aqui até dezembro nesse mandato, graças a Deus, depois mais para frente 4 anos. Que Deus abençoe a nossa cidade, obrigado aos colegas Adeli, aos colegas Hamilton. E para quem está assistindo, @Thiago J. Albrecht, meu nome está aparecendo no GC aí, o arroba é Thiago sem H, né? @Thiago J. Albrecht, vem para minha rede social para a gente conversar mais de perto. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Adeli. É sempre um prazer estar aqui na TV Câmara, né? Eu vim para cá junto com o Clóvis Engelfritz, a gente iniciou a TV Câmara, que foi uma grande batalha. Eu me sinto muito feliz por isso, ter ajudado a construir esse instrumento tão importante. E dizer que eu estou fora a partir de janeiro, mas estou sempre à disposição aqui. Eu espero ser convidado para os grandes debates da cidade, que é o assunto que eu domino. E vai voltar aqui na TV Câmara. Sim, obrigado. Vereador Hamilton. Prazer estar aqui debatendo com o vereador Thiago Albrecht, com o vereador Adelicel, que lamento não estar na próxima legislatura conosco aqui pela sua capacidade de diálogo e pelo seu conhecimento de cidade. Tem até um livro que ele escreveu. Maravilhoso. Maravilhoso livro, pela sua capacidade, seu conhecimento e por ter estudado Porto Alegre. E desejar aí que a gente possa, né, nessa reta final de ano aí, poder concluir os projetos que nós temos, que são muitos, né? E gostaria muito aqui, deixo claro que gostaria muito de ver o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas sendo pronto, sendo feito, porque é uma necessidade muito grande dessa reforma e que esses 636 milhões de operações de crédito foram buscados, que realmente possam chegar na vida das pessoas que mais precisam. Muito obrigado. Obrigado, vereadores. Vamos continuar acompanhando essa questão da análise do orçamento nas próximas semanas aqui na Câmara Municipal. Bom, o Porto Alegre em Debate de hoje fica por aqui, mas você pode rever este e outros conteúdos produzidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. Informações do Legislativo, você já sabe, é só acessar o site da Câmara Municipal de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!